Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Então, começa a nossa jornada de vivendo para amar a Deus. Que Deus fale conosco, para que a gente descubra como de fato Ele se sente amado por cada um de nós. E eu queria só dar um aluzinho que a maioria dessas palavras vão ser disponibilizadas no YouTube, no nosso canal que se chama Grupo News Seva. Então, se porventura alguém perdeu ou gostaria de rever outras palavras que não no seu horário assinalado, as palavras vão estar ali disponíveis, tá bom? Então, vamos lá, eu vou compartilhar com vocês uma tela de apoio. Vivendo para amar a Deus. Então, o que eu preciso fazer, ou como nós podemos viver para amar a Deus? Na verdade, tudo começa comigo, né? Começa em Deus, seguido por mim. O alicerce disso é fazer uso do nosso livre-arbítrio, e aí eu preciso decidir amar. Eu, como fui a primeira dessa jornada, que eu creio que vai ser maravilhosa, eu quis trazer aqui para nós que tipo de amor nós estamos falando, porque hoje em dia é um pouco fácil a gente se confundir se é amor, se é empatia, se é simpatia, se é algum amor visando algum interesse próprio, enfim. Que tipo de amor que nós estamos falando? Nós estamos falando do amor de Deus. Então, eu quis reforçar um pouco sobre isso, tá bom? Então, o que esse tipo de amor traz em sua composição? Como se fosse uma receita mesmo, né? Quais os elementos que a gente identifica nesse tipo de amor? O primeiro deles é fazer uso do nosso livre-arbítrio, ou seja, eu decido amar, né? Deus me amou primeiro e eu decido amar. Eu vou emprestar aqui um verso da Bíblia, que é o verso de Mateus 16, 24, para a gente explorar um pouco esse tipo de amor. O verso diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Então, esse a si mesmo se negue é um dos elementos que vem nesse tipo de amor, nessa expressão de amor. Não tem como você amar se você não renunciar a alguma coisa. A primeira coisa que nós renunciamos é o meu eu. Eu vou renunciar muitas vezes a minha vontade, o meu tempo, os meus recursos, a minha agenda que está ali perfeita, já ditada, escrita por mim, às vezes até listada aí num sisteminha de computador. Eu vou abrir mão disso para amar outra coisa ou o outro, no nosso caso aqui nós estamos falando de Deus. Então, esse negue-se a si mesmo é isso, porque hoje nós vivemos num mundo bastante ocupado. O segundo elemento, tome a sua cruz, esforço. Não é possível amar sem nos esforçarmos. Amar dá trabalho, ponto final. Amar vai requerer ação, vai requerer iniciativas, vai requerer muitas vezes até dedicar nossa vida para desenvolver algo, muitas habilidades, para que isso se converta numa expressão de amor. Isso é muito comum, porque nós somos íntegros, então em tudo que nós fazemos, nós podemos fazer tendo por pano de fundo o amor. O último é siga-me. Jesus fala, venha após mim. Qual foi a missão de Jesus? Em tudo fazer a vontade do Pai. Em tudo ir em direção ao outro. Ele ia, ele não ficava aguardando. E não porque o outro mereça, não. Ele ia porque ele estava em relacionamento com o Pai, isso o inspirava a ir e realizar a missão. Ou seja, tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós levamos conosco e nos envolvemos para amar o próximo, para amar o outro, para amar a Deus. Então, comumente, o tipo de amor de Deus vão trazer em si
esses 3 elementos: renúncia, esforço e envolvimento. Né? É comum. Se não tiver esses 3 elementos na receita, dificilmente é amor. Isso é um fato. E como é que eu faço isso? Essa é a boa notícia. É aqui que eu queria colocar ênfase, né? Nós não fazemos. Nós não somos capazes de amar com esses 3 elementos se nós não tivermos um relacionamento vertical com Deus. Não é possível. Funciona assim. Nós somos atraídos por Deus e, uma vez indo à presença de Deus, inicia-se uma jornada de transformação, de santidade, e aí nós, sem que nós percebamos, somos transformados à imagem e semelhança do Senhor. Sem que nós possamos notar, assim, essa diferença, nós somos capazes de amar incondicionalmente, não porque o outro mereça e com a motivação certa, né? O verdadeiro amor, ele tem por fundo fazer a vontade do Pai. Este é o verdadeiro amor. Ele tem por alicerce, por base, querer corresponder aos planos e propósitos que Deus tem para a nossa vida. E uma segunda boa notícia é que, além disso, quando nós estamos na presença do Pai, quando nós o buscamos continuamente, Deus nos dá propósitos na nossa vida que nos motiva a continuar nessa jornada e cada vez mais ficar parecido com Ele, cada vez mais executar sua obra. E, enquanto isso acontece, Deus refina não só a pessoa que está sendo alvo, né, desse amor, mas primeiramente a nós, né? Então, nós não fazemos isso pela nossa força, não é religiosidade, não é cumprindo regras, não é lendo a Bíblia todo dia, ou indo na missa, ou no culto familiar, eventualmente. Não, não é assim. É indo, aceitando o convite de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos ir até Ele, aceitar que Jesus Cristo morreu na cruz para que eu fosse perdoada e para que eu me tornasse uma verdadeira filha de Deus. E aí começa uma nova vida de fato, de verdade, né? Então, nós fazemos isso aproximando-se de Deus. Do jeito que estamos, a Bíblia nos assegura isso. Em João 6,44 diz assim: ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Em João 6,37, em resposta a isso, diz exatamente assim: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma excluirei. Glórias a Deus por isso. Ninguém será exceção se aproximar de Deus. Então, Deus atrai os seus filhos e filhas. Os convites que muitos de nós recebem, um convite para participar de algo, na televisão, num louvor, leia-se, o convite é do meu Pai para mim, é de Deus para mim, não é do meu amigo, não é de uma pessoa, não. Aquela pessoa, aquele amigo está sendo usado como um vaso, aquele canal está sendo usado como um vaso. Neste momento, nós todos estamos sendo usados aqui como instrumento nas mãos de Deus. Entendamos isso como uma iniciativa de Deus. E ao irmos na presença de Deus, ao procurarmos para buscá-lo com um coração sincero, para desenvolver uma intimidade contínua com Deus, pode começar com 5 minutos por dia, não tem problema. Bom dia, Senhor, vim ter contigo, que se chama comunhão, e é aí, nessa jornada, que nós verdadeiramente seremos capazes de amar com o amor que Deus nos amou primeiro. E eu encerro por aqui. Amém?